Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio, sejam muito bem-vindos ao canal de Resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente bate papo e troca ideias sobre quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Então se liga aí que a resenha de hoje já vai começar e vai ser sobre quadrinhos. Hoje o HQ que eu escolhi pra gente comentar aqui um pouquinho, trocar uma ideia, é Frederick, William e a Amazona, Perseguição e Censura aos Quadrinhos. Essa aqui é uma edição da Pipoca e Nanquim, lançada em 2021, né, capa dura, arte em preto e branco, com algumas tonalidades, eu vou já mostrar para vocês. E é um quadrinho francês, escrito pelo Jean-Marc Lanier e desenhado pelo Thierry Olivier. E na verdade, se você ainda não sacou a referência dos nomes, né, Frederick é o Frederick Werther, o psicólogo que ficou famoso, né, ou mal afamado, vamos colocar assim, no meio dos quadrinhos por conta de um livro que ele escreveu, A Sedução do Inocente, que, acumulado com outros fatores, levou a um período de meio que perseguição aos quadrinhos, né, levou à criação do Comics Code Authority, que era a autocensura, né, que a indústria dos quadrinhos se impunha para que conseguisse sobreviver, já que a teoria do Werther, do Frederick, era justamente que os quadrinhos causavam mal, né, faziam mal para crianças e adolescentes, elas acabavam se tornando mais propensas à violência e a comportamentos ditos, né, desviados, esse tipo de coisa. Mais ou menos como você já deve ter ouvido falar hoje em dia em relação a jogos de RPG, filmes violentos, séries violentas, jogos de videogame, enfim. Vira e mexe, essas coisas vêm à tona. E o William, do título, é William Moulton Marston, que foi o criador da Mulher Maravilha, né, que é um ícone. Não foi a primeira personagem feminina dos quadrinhos, né, super-heroína, mas com certeza é uma das mais famosas, que continua sendo um ícone até hoje, com diversas interpretações ao longo das décadas, enfim. A Amazona é justamente a nossa querida Mulher Maravilha, cujas botas fazem uma participação especial aqui. Obviamente, por questões de direitos autorais, a Mulher Maravilha não aparece aqui, né, nessa história, mas enfim, ela está no meio aí da confusão. Na verdade, Frederick, William e a Amazona, do que trata mais ou menos essa revista, né? Eu vou começar a mostrar aqui um pouquinho para vocês e a gente vai discutindo alguns pontos que eu acho interessante, né, da gente destacar enquanto a gente vai folheando a revista. Olha só, primeiro aqui a apresentação, né? A gente vai ter aqui uma brincadeira, né? Not approved by the Comics Code Authority, né? E esse aqui era justamente o selo, né, do Comics Code, que atestava, né, que assegurava que aquela revista tinha passado por uma análise e ela não ia causar danos permanentes para o seu filho, para a sua criança, se por acaso ele resolvesse ler a revista, né? Enfim, esse Comics Code durou várias décadas, né? Hoje em dia a gente não tem mais essa comissão, essa aprovação prévia das revistas, né? Não precisa mais disso. Mas assim, durante um grande período de tempo, ela meio que controlou a indústria, causando certos problemas. Por exemplo, os quadrinhos de terror e de crime, que eram muito famosos antes da aprovação do código, né? Da necessidade do código, eles praticamente todos fecharam as portas, né? Esse foi um gênero que ficou durante muito tempo afastado dos quadrinhos porque ele era tido como nocivo, né? E aí a gente teve a ascensão de outros gêneros, como quadrinhos mais infantis, uma pegada mais leve para as histórias, que afetou diretamente super-heróis também, né? Aquela pegada mais infantil, né? Mais, enfim. O que é o lance? O que é importante a gente comentar aqui dessa revista? Do que ela trata? A história ela vai ser dividida em capítulos, olha. Então a gente vai ter aqui um capítulo 1 até o capítulo 4, salvo engano. E ela vai abranger um período longo de tempo. A gente vai de 1922 até meados dos anos 60, salvo engano. A gente já vai chegar lá. E o lance da história é justamente contar em paralelo pedaços, né, trechos da vida tanto do Frederick Werther quanto do William Moulton Marston, né? Já adianto logo que os dois personagens históricos não se encontram, tá? Então se você está esperando aqui o Marston dar um socão na cara do Werther ou alguma coisa assim, sinto desapontá-lo, mas não é essa a pegada da revista. O lance aqui é justamente mostrar um pouco do desenvolvimento da vida desses dois caras e como é que isso influenciou de uma forma ou de outra até chegar no Comics Code Authority. Na verdade, se me permitir uma pequena crítica à história, eu acho o seguinte, eu tinha a impressão prévia de que essa parte do Comics Code ela ia ser mais detalhada na história, mas o lance não é esse, a pegada que os autores escolheram não é essa, é justamente contar o que aconteceu antes, tipo como se fossem os elementos formadores que levaram àquela situação, especialmente no caso do Frederick Werther, né? Tanto que a história vai começar com ele em 1922 chegando em Nova York, né? Isso aqui é legal de comentar, olha, geralmente os capítulos eles têm uma capa de abertura, né, que vai emular uma revista antiga da época e tal, então é bem interessante, é um toque legal. A história vai começar aqui em 1922 com o Werther chegando em Nova York, né, ele é alemão, psicólogo, e aí vai começar a desenvolver a profissão dele e as teorias dele e tudo mais. A gente vai ter o William Moulton Marston também, né, sendo apresentado aqui. Para quem não sabe, o Marston também é considerado o inventor do polígrafo, do detector de mentiras, né? E uma coisa que é interessante aqui nessa história é que ela tenta
desmistificar um pouco, pelo menos do meu ponto de vista, os dois personagens. É muito fácil, pelo que eu falei até agora, a gente tomar logo um como o mocinho e outro como o vilão. E eu não estou justificando aqui a conduta do Ertan de maneira nenhuma. Mas o enfoque que é dado aqui na história é tentar mostrá-los de uma forma mais realista, ou o mais realista possível, né? A gente sabe que toda a interpretação, por mais que ela tenha tido uma grande pesquisa histórica, e os autores fizeram aqui, a gente vai mostrar os extras no final, você tem algumas liberdades e você tem algum viés que você escolhe, né? Mas aqui o lance, por exemplo, o Ertan, ele é um psicólogo e o lance aqui da história é mostrar, de repente, como ele construiu a teoria de que os quadrinhos eram prejudiciais para a juventude. Então a gente vai acompanhar vários trechos, né, várias partes da vida dele que podem ter levado a essa conclusão. Mas a gente não vai ver, ele não era aquele cara escroto, mal, que chutava cachorro, sei lá o que. A gente vai ver talvez um lado que eu pelo menos desconhecia dele. Ele tinha um trabalho com uma clínica que atendia a população carente de Nova York, especialmente os negros, veteranos negros, né, que eram abandonados, veteranos de guerra, né, que eram abandonados ali pela sociedade de uma maneira geral. Então ele tinha um trabalho ali de tratamento com essas pessoas, tratamento psicológico, né. O Marston, por outro lado, ele é mostrado aqui, pelo menos inicialmente, como um cara que estava atrás do sucesso, estava atrás da fama de alguma maneira. Ele tentou emplacar o polígrafo dele nos tribunais como sendo um meio de prova, alguma coisa assim. Não foi aceito. Depois disso, eu tenho até um trecho separado aqui para mostrar para vocês. Olha só. Ele, quando essa questão do polígrafo é negada, ele olha, sou um fracasso e tal, não sei o quê. E aí logo depois, algum tempo depois, né? Porque isso é um outro detalhe interessante. A história ela dá vários saltos no tempo. Tá? Como eu disse, ela vai abranger um período muito grande, então se você não tiver com uma leitura atenta, de repente você virou a página, já passou assim uns 5, 10 anos. Então fique atento quando você estiver lendo. Depois desse fracasso dele nos tribunais, olha, ele passou um tempo trabalhando também para a indústria do cinema, né, de Hollywood, como consultor para detectar tendências de mercado, alguma coisa assim, né? O que o público queria ver, o que a audiência queria ver. Então ele é um cara, pelo menos da forma como é mostrado aqui, que estava sempre perseguindo a fama e o sucesso de alguma maneira. Também tem uma outra polêmica, entre aspas, em relação ao Marston, que ele viveu num trisal, né? Ele tinha 2 esposas, ou ele vivia em companhia de 2 mulheres, né? Que, dependendo da fonte, influenciaram mais ou menos também na criação da Mulher Maravilha. A questão da vida pessoal dele, desse aspecto do trisal, não é o foco principal aqui desta história, mas inclusive existe um filme que trata um pouco mais disso, e exclusivamente da história dele, né, esquecendo um pouquinho o Ertan, que é, salvo engano, Professor Marston e as Mulheres Maravilha. Eu vou tentar localizar o cartaz para deixar aqui do lado. Se você por acaso não viu, é interessante, é um filme legal, bom para você ter uma outra visão sobre o Marston, complementar com o que você vê aqui e de repente partir para suas próprias pesquisas para chegar nas suas próprias conclusões a respeito dele, tanto dele quanto do Ertan, né? Por exemplo, o segundo capítulo, a gente já vai, olha, de 35 a 1940, e aqui uma outra faceta que eu desconhecia do Frederick Ertan. Ele trabalhou nos tribunais também. Ele atuou num caso famoso na época, que era justamente desse Albert Fish aqui. Deixa eu tentar aproximar aqui. Que era um assassino serial que matou várias crianças com práticas de canibalismo, crueldade, salvo engano, até algumas perversões sexuais e tal. Então, enfim, tá aqui o Fish. E o Frederick Ertan atuou nesse caso analisando o Fish, né? Então, assim, como eu disse, a história ela vai tentando mostrar diferentes lados dos 2 personagens, tanto do Marston quanto do Ertan, né? E assim, isso aqui é legal de comentar. O ponto focal que os autores encontraram, assim, porque como eu falei, os 2 personagens eles não vão se encontrar, não vão trocar socos durante a história. Mas tem um elemento que une os 2. Eles foram contemporâneos, eles frequentaram os mesmos ambientes, né? Eles tinham a mesma profissão, o Marston também era psicólogo, mas não há registro histórico de que eles de fato tenham se encontrado. Então os autores criaram essa banca de jornal, né? Que meio que gira em torno da história e é um ponto que os 2 frequentam, apesar de nunca trocarem palavras. E vou tentar aproximar aqui, olha, não sei se vocês conseguem pegar a referência do jornaleiro com o garotinho aqui sentado, que eu confesso, quando eu abri a página e vi pela primeira vez, me lembrou muito o Watchmen, né? Que também tem essa cena, até o visual do jornaleiro é bem parecido. E depois, para minha surpresa, lá nos extras, eu vou mostrar para vocês, os autores indicam justamente isso. Eles fizeram uma homenagem, fizeram uma referência ao Watchmen e vão explicar toda essa situação de como eles chegaram nesse consenso para ter alguma coisa que unisse os 2 personagens, já que eles de fato na vida real nunca se encontraram, né? Aqui, olha, a gente vai pulando para o capítulo 3, já em 1940 e 45, né? Época da Segunda Guerra Mundial, época de fato do surgimento da Mulher Maravilha. E, salvo engano, em 1941, Mulher Maravilha. E aqui a gente vai tendo, ao longo, olha, a relação do Marston sempre com... do Ertan, sempre com as revistas, ele vai associar os casos de violência que ele vê nas histórias
com as coisas que ele viu no processo do Fish. Então é toda uma construção para tentar entender por que ele chegou a essa conclusão de que os quadrinhos eram assim tão nocivos, tá? Ele tinha aqui na visão dos autores, né, pesadelos e tal, e alguns dos desenhos aqui dos pesadelos, inclusive, são referências a painéis famosos das revistas de terror da época, né, Creepy, Tales from the Crypt, alguma coisa nesse sentido. E também, independente das ações do Wertham, na época já estavam tendo alguns levantes contra os quadrinhos, né, enfim, alguns deles chegaram a ser queimados mesmo em praça pública e tal, isso são fatos históricos, né, enfim. Às vezes a gente precisa, a humanidade escolhe os bodes expiatórios e vai e não pensa muito no que está fazendo, né? É o caso. Enfim. E aqui, já chegando no último capítulo, a gente vai ter justamente 1947 até 1956, que é na época do macartismo, que justamente aí que foi todo o lance do Comics Code Authority e tudo mais. Só que o detalhe é que conforme você vai lendo a história, você vai vendo justamente essa construção do pensamento do Wertham, né? Ele observando os garotos na clínica lá que ele atendia, ele tendo passado pelo tribunal do júri, no caso do Fish, e fazendo as associações dele. E por outro lado, a gente vê o Marston sempre atrás do sucesso e alcançando esse sucesso finalmente com a questão da Mulher Maravilha e tal. Então são dois pontos de vista diferentes que vão desembocar nessa história aqui. Na verdade, não vou falar porque é um pequeno spoiler, mas enfim, se alguém se interessar de ler, não vou estragar essa surpresa, vamos dizer assim, esse spoiler de sei lá quantas décadas atrás. Mas o fato é que a história vai desembocar na criação do Comics Code Authority, e aí é que eu digo, eu imaginei que eles iam detalhar um pouco mais esse processo, né? Mas na verdade, isso se resolve em poucas páginas, né? Você vai ter as audiências lá que deram origem ao código, né? O Wertham vai lá. Aqui já é após a publicação do livro dele, né, da Sedução do Inocente, então por conta dessa expertise, ele é convidado para participar dessas audiências e consegue convencer todo mundo que a teoria dele tem sentido, né, que os adolescentes podem ser prejudicados pela leitura de quadrinhos. Está aqui a capa do livro dele, do Sedução do Inocente, né, e aí a história vai terminar. Mas ela termina justamente com essa aprovação, né, então pro Wertham acabou, né, ele conseguiu resolver, ele conseguiu atingir o objetivo dele. Para a indústria dos quadrinhos, na verdade, aquilo é o começo de uma nova era que vai demorar décadas, né, até se encerrar. Mas a revista termina com um fio de esperança, que é justamente o revival dos super-heróis, né? Então a gente precisa fazer alguma coisa, já que a gente não pode mais publicar quadrinhos de terror e de crime, vamos reviver esse negócio aí de super-heróis que tinha feito sucesso há umas décadas atrás, mas estava meio esquecido, e vai dar início à famosa Era de Prata dos quadrinhos. Então, assim, é uma leitura interessante, apesar de, como eu falei, ter vários saltos temporais, dá para ter uma ideia geral de como a coisa se desenvolveu. Talvez precisasse, na minha humilde opinião, de um pouco mais de detalhes, mas de maneira alguma é uma história ruim. E pode servir como ponto de partida para você ir pesquisar mais informações sobre o assunto. E aqui no final a gente vai ter várias páginas de extras, né? Justamente com os autores explicando diversas decisões que eles tomaram durante a realização da revista e tal. Pesquisa que eles fizeram, né? Tem algumas fotos aqui mais pra frente, contando deixa eu selecionar aqui uma foto. Aqui, olha, tem várias fotos ilustrando passagens que estão na revista e outros fatos que tiveram que ficar de fora e tal. Ou seja, é uma leitura interessante, uma leitura complementar interessante, né? Olha só, a questão do Marston, né? A possível influência das esposas dele, das companheiras dele na criação da Mulher Maravilha, o caso da banca de jornal, olha, que eu citei para vocês, aqui eles vão explicar um pouquinho sobre isso, né? O que eles estavam objetivando com essa homenagem e tudo mais. Então, assim, é uma história bastante interessante, acho que vale a pena, especialmente se você não tem ainda nenhuma referência sobre essa história toda que eu falei aqui, do Comics Code, do quem é o Frederick Wertham, ou quem é o Marston também, né? Acho que é uma leitura que pode ser bastante interessante, beleza? Então, vou ficando por aqui, essa foi a nossa dica de hoje, espero que vocês tenham curtido. Quem assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado. Deixa aí seu like, seu dislike, seu comentário, que é sempre muito importante. Se você curtiu essa edição, quer ver com mais detalhes, tem um link maroto aí da Amazon na descrição do vídeo. Não deixa de conferir também as sugestões que vão aparecer aqui no finalzinho. E a gente se encontra na próxima resenha.